Geeks de plantão, o inverno chegou. Bem, ele já chegou faz um tempinho. Afinal de contas, Game of Thrones está no seu terceiro episódio da 7ª temporada e muita coisa aconteceu. E antes de começar, eu tenho que falar que esse vídeo contém spoilers, porque aqui a gente vai falar um pouquinho do que pode acontecer no último episódio da 7ª temporada, muito com base do que já aconteceu e com os roteiros falsos. Sim, se você não sabe, meio que acabou vazando algumas informações sobre o que iria acontecer na 7ª temporada. Algumas pessoas acharam que era mentira, outros acharam que podia ser alguém que tinha algumas informações do elenco. Afinal de contas, muita gente trabalha em Game of Thrones e não é difícil conseguir uma informação. Mas não tinha como saber. Até a estreia da 7ª temporada e até agora, muitas das coisas que o roteiro falou que iria acontecer, aconteceram. Então, o que podemos esperar do final da 7ª temporada? Bem, se tudo acontecer como o roteiro está dizendo que vai acontecer, a gente vai ver Jon Snow liderando um grupo até além da muralha para capturar um White Walker para provar para Daenerys que eles realmente existem, que eles têm que ir à luta. Algo que faz um certo sentido, já que a Daenerys, ao mesmo tempo que ela acredita um pouquinho no Jon, ao mesmo tempo ela também não acredita. Eu acho que no fundo talvez ela acredite mais do que a gente pensa. Mas a gente também tem que pensar que ela tá muito mais focada na batalha contra Cersei. Afinal de contas, no último episódio ela tava muito: eu sou a Daenerys, eu sou a fodona, você vai se ajoelhar, você vai me servir e eu vou enfrentar aquela filha da mãe e pegar o que é meu. E o Jon tava meio que tipo: parabéns, você vai governar um cemitério. Realmente eu esperava um pouquinho mais do encontro entre o gelo e o fogo. Eu acho que vocês também esperavam. Mas foi muito bom ver o Tyrion amenizando um pouquinho os dois, mostrando que ele também acredita um pouco que uma ameaça está por vir. Então eu acho que faz muito sentido que nos últimos episódios a gente veja uma viagem do Jon, como já foi até mostrado no trailer, além da muralha e uma grande batalha acontecendo. E falando em batalhas, pelo que o roteiro falso deu a entender também, a gente vai ver mais confrontos entre a Cersei e a Daenerys, a Cersei podendo até ficar grávida, e talvez a batalha entre as duas rainhas não termine exatamente nessa temporada, já que um dos roteiros falsos que acabou vazando, sim, tiveram mais do que um, mencionaram uma certa cena que vai acontecer e que até informações pessoais do bastidores confirmaram, que eram todos reunidos no Fosso do Dragão, tanto Jon, Daenerys, Jaime, Cersei. E pelo que o roteiro falso falou, o Jon levaria o White Walker até lá para mostrar para Cersei e o Jaime que o perigo é real e que eles teriam todos que se unir. A Cersei até fingiria que se uniria, mas não. Isso geraria muita discórdia entre ela e o Jaime, porque, afinal de contas, depois da última cena do último episódio, eu acho que eu realmente senti uma discórdia vindo. Deu pra ver que o Jaime, ela ama aquela mulher, ele faria tudo por ela, mas aquela velhinha foda, que eu esqueci o nome, ela colocou umas sementes na cabeça dele. A 7ª temporada pode acabar muito bem com Jaime se desentendendo da Cersei. E isso terminaria com uma neve caindo lá em Kingsland, que eu esqueci o nome em português, como é que é. Se eu não me engano é Porto Real. Eu acho que é Porto Real, se eu não me engano. Agora a gente vai ver o inverno começando a se espalhar pelo Westeros, não ficando apenas no norte. Eu acho que isso vai só começar no finalzinho da 7ª temporada e vai se estender mais pra frente. Agora que os caminhantes brancos podem muito bem terminar a 7ª temporada invadindo a muralha. Muito está sendo dito de que talvez um dos dragões vai morrer e sejam ressuscitados pelos White Walkers. Que é muito provável na minha opinião, porque se a gente pensar em termos de criação de enredo, em termos tanto que a Mikan e a Carol Moreira, que são para mim as professoras de Game of Thrones e me ajudaram a entender muito essa série, elas comentaram que a muralha está sendo muito falada, dragões estão sendo muito falados, modos de matar dragões estão sendo muito falados, e quando isso acontece, meu amigo, só vai dar merda. Eu até sugiro que vocês entrem nos canais delas, porque elas falam muito de Game of Thrones e elas são as professoras de Game of Thrones. Tudo que você quer saber dessa série, elas vão saber. E elas até comentaram sobre o roteiro falso, embora elas não queiram entrar em muitos detalhes. Mas vamos lá, o que eu acho de todas essas informações que estão surgindo, desses roteiros falsos, dessas coisas que estão se provando, eu acho muito provável que a temporada termine com: a última cena seria os caminhantes brancos invadindo a muralha, acabando com as defesas que o Jon colocou, porque o Jon já tá armando as defesas contra o norte. Não acho que vai ser o suficiente, eu acho que eles vão entrar, tanto por uma questão de realmente mostrar um perigo muito maior. Eles realmente têm que colocar algo que realmente nos deixe apavorados. Eles realmente têm que mostrar que o perigo é tão grande, tão grande, tão grande, que até aquela coisa enorme que nos protege vai desabar. Eu acho que alguns personagens jamais vão morrer. Eu acho que o Mindinho pode acabar morrendo, talvez um dos Starks. Eu fico muito entre a Arya e a Sansa, porque embora eu goste muito delas, não tanto da Sansa, mas eu gosto muito da Arya, eu tenho que admitir que eu não sei se as duas são tão essenciais para a batalha que está por vir. Eu consigo ver o Jon indo na batalha, consigo ver a Daenerys indo na batalha. Eu não sei se eu vejo muito as duas indo na batalha. Talvez a Arya, mas eu acho que
Se eu tiver que chutar qual Stark vai morrer no final. O Bran e o Jon já estão envolvidos demais no centro da história pra morrer, então talvez seja uma dessas duas. Outra vez a Brienne morra. Eu acho que a gente vai dizer adeus a mais personagens, porque essa temporada de Game of Thrones, ela meio que tá retomando coisas do passado, fechando certos arcos e eliminando o máximo pra ir até o final. Então, a gente vai se despedir de muitos rostos familiares que nós gostamos. Eu acho que é muito provável Jon e Daenerys ficarem juntos, porque essa picuinha que os dois tiveram no começo é aquele tipo de coisa, eu não gosto de você, mas no final vou pra cama com você. Eu sei que muita gente não vai gostar, mas eu acho que é o que vai acontecer. E eu acho que o Sam vai ter muito a ver com como o Jon vai descobrir sobre a herança dele. Muita gente acha que vai ser o Bran. Tem muitas teorias que dizem que na cidadela tem certas informações que o Sam pode descobrir, que vão falar um pouco sobre um possível casamento que o Rhaegar Targaryen e a Lyanna Stark tiveram. Eu acho que a gente pode ter até um pouquinho de tensão a mais entre o Jon e a Daenerys. Talvez não nessa temporada, na próxima. Mas o que tudo indica, vai ser uma loucura a 8ª temporada. E eu realmente espero por um final eletrizante na 7ª. Não. Eu acredito num final eletrizante pra 7ª. Se eu tiver errado, vem aqui e comente se estava errado. Felipe, você é um cuzão que não sabe de nada. Mas eu acredito que a gente vai ter um final muito melhor do que foi da 6ª. Mas é isso aí. O que acharam do que eu falei? Vocês já sabiam? Discordam? Concordam? Comenta aqui embaixo. Por favor, se inscrevam no canal, dá aquela curtida que ajuda muito. Porque tem muita gente que vê os vídeos e nem dá uma curtidinha. Vai lá, me ajuda bastante. Um beijo e até a próxima.